Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando de um experimento proposto por um professor em que ele deixa duas bandejas, uma de plástico e outra de alumínio, que é importante porque existe uma diferença bem clara no que se refere ao transporte de calor entre o plástico e o alumínio. Ele deixa as duas no mesmo laboratório por algumas horas. Isso também é importante citar porque, se as duas bandejas estão no mesmo ambiente por algumas horas, então já deu tempo delas entrarem no chamado equilíbrio térmico com o ambiente. Todo objeto que fica num certo local por várias horas é natural que ele vá atingir o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura de todos os outros objetos naquele mesmo ambiente. Só que ele pede para os seus alunos conferirem a temperatura das duas bandejas usando o tato, encostando nas duas bandejas. E os alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio está mais fria, ou seja, se encontra numa temperatura mais baixa. E aí, para contrariar os seus alunos, o professor coloca 2 cubos de gelo, um sobre a bandeja de alumínio, outra sobre a bandeja de plástico, e pede para eles falarem qual dos 2 cubos de gelo vai derreter primeiro. Então é claro que tem uma certa pegadinha, tem um certo algo não intuitivo acontecendo nesse experimento. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá em qual. Se a gente tentar responder rápido pela nossa intuição, já que os alunos disseram que a bandeja de alumínio está mais fria, então a de plástico está mais quente, de acordo com os alunos, certo? De acordo com o tato deles. E se a de plástico está mais quente, a gente pode pensar que o cubo de gelo derrete mais rápido na bandeja de plástico, certo? Só que não, Tá tudo errado porque quando eles falam que a de alumínio está mais fria, eles estão sendo enganados pela sensação térmica. E eu vou te explicar agora o porquê. Quando a gente fala de troca de calor, nesse caso do contato, a gente está falando da condução térmica. A condução é quando você tem contato mesmo entre uma coisa quente e uma coisa fria, e o calor vai passando pelo material, pelas moléculas daquele material que separa o quente do frio. E nesse fluxo de calor, por condução, a gente tem algumas características que definem se essa condução vai ser mais rápida ou mais fraca, se ela vai ser mais intensa ou mais baixa. Nesse caso, é a chamada lei da condução térmica, ou lei de Fourier. De acordo com a lei de Fourier, o fluxo de calor por condução térmica depende, por exemplo, primeiro da condutividade do material em que o calor tem que atravessar. Isso é representado aqui pela letra K, de condutividade térmica. Também depende da área de contato entre a fonte fria e a fonte quente, a diferença de temperatura e a espessura ou comprimento, que seria a distância da fonte quente até a fonte fria. Então, isso aqui é a chamada lei da condução térmica ou simplesmente lei de Fourier. E o que eu quero que você perceba é na questão da condutividade térmica. Por quê? Se um corpo tem maior condutividade térmica, isso significa que o fluxo de calor que flui por esse material é mais intenso, é mais rápido. O calor tem mais facilidade para fluir por esse material. Se a condutividade é mais baixa, então o fluxo de calor também será mais baixo. Bom, e é assim que a gente consegue responder a nossa questão. Para isso eu já deixei preparadinho as duas representações, tanto na bandeja de plástico quanto aqui na bandeja de alumínio. E por mais que não tivesse uma tabela ou nenhuma informação do tipo, você tem que saber intuitivamente, por bom senso, por experiência própria, que qualquer material de metal tem alta condutividade térmica, ou pelo menos são mais condutores térmicos do que um material de plástico, ou borracha, isopor e assim por diante, tá? Então, metal, alumínio, tem maior condutividade térmica e conduz o calor mais rapidamente, mais facilmente. Mas perceba, quando você encosta o seu dedo nas bandejas, quem que vai transferir calor para quem? Lembra que o calor sempre flui espontaneamente do quente para o frio. Nesse caso, as bandejas estão ali numa temperatura ambiente, temperatura do laboratório. Vamos assumir que a temperatura ambiente seja 20 graus Celsius ou 25 graus Celsius. A ideia é que seu corpo, com certeza, é mais quente que o ambiente do laboratório.
Enquanto o laboratório está no máximo ali uns 30 graus Celsius, né, num dia muito quente, o seu corpo está a 36 graus Celsius. Isso se você não tiver com febre ou hipotermia. Então, nosso corpo a 36 graus Celsius e considerando a temperatura ambiente de 20, 25 graus Celsius, ao encostar na bandeja, o calor vai fluir do seu corpo para a bandeja. Então, vou colocar aqui as temperaturas e essa representação do calor fluindo da sua mão para a bandeja. Aqui na bandeja de plástico, vou colocar 25 graus Celsius, que é a temperatura do local. Na de alumínio também a mesma temperatura, 25 graus Celsius, mas para o seu corpo, para a sua pele, temos a temperatura de 36 graus Celsius. Beleza, então o calor tem que fluir do seu dedo para o material. Acontece que o calor vai fluir mais rapidamente na bandeja de alumínio, já que ela tem maior condutividade térmica. O plástico seria mais para um isolante térmico, certo? E isso eu vou representar da seguinte maneira. Aqui no alumínio, eu represento várias setinhas que saem do calor e vão para a bandeja, o que representa um alto fluxo de calor. Já na bandeja de plástico, que é mais para um isolante, eu faço poucas setinhas, representando um baixo fluxo de calor. Então aqui eu vou colocar baixo fluxo de calor. E aqui eu vou colocar alto fluxo de calor. E é isso que te dá a sensação de frio. Você perder calor rapidamente pelo seu corpo significa que você está sentindo frio. Você tem ali alguma coisa que está a uma temperatura mais baixa que o seu corpo e você está perdendo calor rapidamente. Essa é a sensação de frio que você tem. Por isso que eles vão afirmar categoricamente que a bandeja de alumínio está mais fria. Isso não é verdade. Acontece que ao encostar no alumínio, você perde calor mais rápido, te dando uma sensação de mais frio do que na bandeja de plástico. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê que os alunos erraram, vamos responder a pergunta do professor. Colocando então 2 cubos de gelo, mesmo tamanho, idênticos, um na de plástico e outro na de alumínio, qual que derrete primeiro? Perceba que agora o gelo ele é mais frio do que as bandejas. O gelo está a 0 graus Celsius. Considerando que ele já está no seu ponto de fusão, Você colocou os 2 cubos de gelo já a 0 graus Celsius. Nesse caso, o calor tem que ir da bandeja, que é quente, para o gelo, que é frio. Só que no plástico, como ele é isolante térmico, esse calor vai fluir lentamente, um fluxo de calor bem baixinho. Já na bandeja de alumínio, o calor vai fluir rapidamente, num fluxo muito mais intenso, num fluxo alto. E aí, se o gelo recebe muito calor por segundo, muitos joules por segundo, muitas calorias por segundo, isso faz com que ele, obviamente, derreta mais rápido. Então, a grande sacada estava em perceber quem é mais condutor e quem é menos condutor, quem tem maior e quem tem menor condutividade térmica. Vou escrever que na bandeja de plástico temos um material com baixa condutividade, o que tornaria o plástico praticamente um isolante. Baixa condutividade térmica. Enquanto na bandeja de alumínio, nós temos um material com alta condutividade térmica. E isso serve para várias outras situações, até mesmo do seu dia a dia, tá? Porque quando você pega numa panela, na parte de metal você acaba queimando a mão, mas na parte de madeira você consegue segurar com mais tranquilidade, porque na parte de metal você recebe calor da panela muito rápido, você queima a mão por causa disso. Na parte de madeira você tem pouquíssimo calor fluindo e por isso você não sente tanto calor assim. E assim por diante, A gente pode ficar aqui o dia todo citando várias situações em que as diferenças de condutividade te dão uma sensação de estar mais quente ou mais frio e vice-versa. Deixa eu só grifar aqui bonitinho. E lá na fórmula, também vou deixar explícito essa relação entre o K e o fluxo de calor. Quanto maior o K ou menor o K, maior o fluxo e menor o fluxo. Vamos procurar então a nossa resposta, nosso gabarito? O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá, letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica que a de plástico. Perfeito, já começamos com o gabarito na própria letra A.
tudo perfeitamente colocado, mas vamos ler todas as outras também só para ter certeza e também para verificar o erro. A gente está aqui não só para marcar o gabarito, mas também para revisar o conteúdo, certo? Letra B. Mais rapidamente na de plástico. Já começou errado, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta. Não, isso é o que os alunos iriam pensar. Isso aqui era o que justamente era a pegadinha do professor, né? Era para pensar na letra B, mas não tem nada a ver. Letra C. Mais rapidamente na de plástico. Já começou errado, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a de alumínio. E aí não tem nada a ver essa questão da capacidade térmica. Toma cuidado. O fato de ter mais capacidade térmica ou menos capacidade térmica tem a ver com variação de temperatura. O que é um corpo com alta capacidade térmica? Ele tem que absorver muito calor ou perder muito calor para variar 1 grau Celsius na sua temperatura. Mas perceba que aqui a gente não está nem falando de variação de temperatura. A gente está falando de calor latente. O calor que vai para o gelo vai derreter o gelo. Então, o que poderia talvez afetar no derretimento ou não seria o calor latente de fusão do gelo. Mas como é gelo nas duas situações, o calor latente de fusão é o mesmo para os dois cubos de gelo. Então, a capacidade térmica do alumínio ou do plástico pouco vai afetar nesse transporte de calor, tá? Se um tem mais capacidade térmica do que o outro, a gente não sabe, mas não precisa saber. Então, letra C também não é a resposta. Letra D. Mais rapidamente na de alumínio, começou certo, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico. Mesma lógica da capacidade térmica, só que a capacidade térmica a gente fala para a bandeja, a gente fala para o corpo. Já o calor específico é uma característica do material. Então, qual tem maior ou menor calor específico? É o material plástico ou é o material alumínio? Mais uma vez, não faz a menor diferença, porque isso só vai dizer o quanto que eles aquecem ou resfriam, né, à medida que eles começam a perder ou receber calor. Não tem a ver com a rapidez com que o calor é passado, tá? A grande sacada da questão era você pensar na rapidez do calor. Isso tem a ver apenas com a condutividade do material, tá? E a letra E. Com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Não, a gente não pode dizer que as duas vão ter a mesma variação de temperatura, e mesmo se houvesse, isso também não afeta na rapidez do derretimento do gelo. Ele talvez queria que você pensasse que as duas bandejas vão atingir o equilíbrio térmico com o gelo. Então, suponha que o cubo de gelo seja realmente, né, enorme, você botou um baita cubo de gelo, de forma que as bandejas vão resfriando até chegar em 0 graus Celsius. Pode ser que aconteça isso? Pode ser. E nesse caso, elas teriam a mesma variação de temperatura? Com certeza. As duas teriam que ir de 25 graus Celsius, por exemplo, ou de 20, o que você quisesse pensar. Eles começariam nessa temperatura inicial e chegariam a 0 graus Celsius, que é a temperatura do gelo. Mas isso não pode ser afirmado em nenhum momento, e isso também não justifica a rapidez da transferência de calor. Então é isso, gabarito letra A. Gostou desse vídeo? Gostou da resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, compartilha esse vídeo, me siga também nas redes sociais para mais conteúdos e dicas de física. E se você gostou dessa metodologia, gostou dessa resolução, do meu vídeo, da minha didática, então vou deixar aqui o link do meu site para você acessar um curso completo de física voltado para o Enem. Muito obrigado e até a próxima!